Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos resolver nessa aula mais um exercício sobre funções utilizando a linguagem de programação C++. Aqui, vamos resolver o exercício número 8. Está aqui o enunciado. Escreva uma função que receba um número float como argumento e retorne em outros dois argumentos passados por referência. A gente vai entender o que é essa referência hoje aqui. A parte inteira e a parte decimal desse número, certo? Então, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Primeiramente, vamos criar um novo projeto. Aqui. Vou colocar esse aqui como func.x08. Só conferir se isso aqui é o oitavo exercício. Então, abrir aqui o Manager para poder abrir o código dele. Vou fechar aqui. O que é que pediu para poder fazer? Vamos supor que eu vou pedir para poder mandar a pessoa digita aqui o valor 3,14159. Então, é para em um número voltar por referência o número 3 e outro para poder voltar o 0.14159. Certo? Então, para pegar a parte inteira e a parte decimal racional do número. Então, a ideia nossa é fazer isso aqui. Eu vou passar para uma função número. Esses dois outros números têm que ser passados também para eles poderem retornar por referência. O que é retornar por referência? A gente vai entender aqui, eu vou explicando para vocês. Caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar mandando por e-mail aqui. Certo? Então, primeiramente eu vou criar um número float, que vai ser o número completo, e vou ter a parte decimal também. Tem a parte decimal também. E vou ter o int e a parte inteira. A parte inteira e a parte decimal dele, do número. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar um número. Digite um número real. Eu vou aguardar que o usuário digite. O número que a pessoa vai digitar vai ser na variável número. Ele é float. Agora eu vou passar para a função. A função, eu vou chamar essa função de separa. Ela vai ser do tipo void, e eu vou colocar o nome dela separa, que ela vai separar a parte inteira da decimal. Eu preciso passar para ela um float número, preciso passar também um float, a inteira, int inteiro, e um float decimal. Estou passando esses três números. Porém, como havia falado, o número inteiro e o número decimal precisam ser passados por referência. Então eu coloco esse erro comercial aqui. O que isso significa? Significa que quando eu chamar a função, que o nome da minha função chama separa. Separa, vou passar o número, vou passar o inteira, e vou passar o decimal. Pronto. Vou deixar, para ficar mais claro, vou chamar isso aqui de N, isso aqui de I, isso aqui de D. O que é que vai acontecer? Número é um número que a pessoa vai digitar, por exemplo, 3,14159. Inteira vai ter nada, que no caso aqui vai ter um lixo, e decimal vai ter lixo. Só que aqui dentro dessa função separa, eu vou transformar I na parte inteira de N, e vou transformar D na parte decimal de N. Mas só tem uma coisa, por I ser recebido por referência na parte como número inteiro, como se essa variável inteira, essa variável é exatamente a mesma dessa. Então, se essa aqui vale lixo, na hora que vale lixo. Ah tá, eu fiz minhas contas aqui e descobri que isso aqui é 3. Na hora que isso aqui vale 3, isso aqui vale 3. Na mesma hora. Então, embora são duas variáveis diferentes, essa aqui é a I da função separa, essa aqui é a função, a variável chamada inteira da função main. Embora essa aqui seja a variável D da função separa, e essa aqui seja a variável decimal da função main, por eu ter colocado referência, as duas variáveis são a mesma. Então isso aqui é uma forma que a gente tem de trabalhar quando eu quero que uma função, não importa o tipo dela, que essa aqui está até tipo void, ela me retorne dois valores. Ou uma sequência de valores através de uma matriz, por exemplo. A gente
pode fazer isso a passagem por referência. Detalhe que matriz sempre já é passado por referência, então a gente não precisa colocar esse comercial. Mas isso é um detalhe que a gente vai ver lá na frente, quando a gente for trabalhar com matrizes, que vocês podem pular para essas aulas lá na frente, se vocês tiverem mais interesse nesse pedaço. Então, aqui simplesmente eu posso imprimir aqui, por exemplo, a parte inteira do número é inteira, Cout, vou dar um NDL aqui para pular para a linha de baixo, e vou falar aqui, a parte decimal do número é, e vai imprimir, vai falar a parte decimal, NDL. Pronto. Detalhe, essa função eu não coloquei aqui, por exemplo, x é igual a alguma coisa. Não, por quê? Porque essa função é do tipo void. Tudo que eu vou fazer dentro dessa função separa. E lembrando o seguinte, qualquer coisa que eu alterar no valor de i vai ser alterado para inteiro, qualquer coisa que eu alterar no valor de d, eu vou alterar para decimal. Então, como sempre, eu vou copiar esse trecho que vai ser o nosso protótipo e vou jogar ele aqui para a definição da função. Na definição da função, eu tenho que transformar o n, que é o nosso número de vezes, que eu quero saber, quero pegar a parte inteira dele e a parte decimal. Como é que eu pego a parte inteira do número? Eu posso colocar i igual a parte inteira, existe uma função chamada int assim, de n, certo? A função int, n. E eu posso colocar que a parte, que d, que é a parte decimal, é n menos a parte inteira do número. Certo? É simplesmente assim. Eu posso falar o seguinte, posso falar que d é a parte, é o número menos a parte inteira desse número, desse mesmo número. Vou mandar rodar e ver o que vai acontecer. Certo? Eu vou colocar 3.14159. Certo? Exatamente o que a gente pediu. 3.14159, a parte inteira do número é 3 e a parte decimal do número é 0.14159. Por quê? Vamos entender aqui. I é o nosso número que vai armazenar a parte inteira. Por quê? Porque eu coloquei essa int. Int a gente utiliza para declarar um número, mas existe uma função chamada int. Vocês podem perceber que eu coloquei parênteses aqui. Estou dizendo que eu vou pegar a parte inteira desse número. Certo? Eu vou pegar a parte inteira do número e vou jogar na variável i. Por quê? Esse aqui é um float e esse aqui é um int. Então eu vou converter um número float em um número int. E agora eu vou falar o seguinte, que a parte decimal do número é, por exemplo, 3,14159 é 3,14159 menos o 3 vai ser o 0,14159, que é a parte decimal. Lembrando novamente que se eu alterei d, automaticamente eu alterei decimal. Quando a gente coloca esse i comercial, é como se fosse um apelido do nome. Ela chama inteira, mas também é chamada de i. Então se eu alterei i, já que ela é um apelido de inteira, eu alterei inteira. Já se eu alterar inteira, eu altero i também. Certo? Então, esse aqui é o primeiro exercício que a gente faz de passagem de argumento por referência. Se vocês tiverem mais sugestões, vocês podem estar mandando por e-mail, ou pode estar perguntando aqui nessa mesma aula, que a gente pode estar, nesse mesmo vídeo, aqui embaixo nos comentários, vocês podem estar perguntando para a gente poder tentar sanar todas as dúvidas. No mais, obrigado e até a próxima aula.